A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que, para honra e para a glória de Deus, você esteja muito bem. Gente, eu acabei de chegar em casa do culto e tomei um baita banho de chuva. Eu sempre gosto de vir caminhando para casa, né? Assim, à noitinha, meditando, conversando com Deus. Ou se eu tô com alguém, a gente sempre vem conversando. Só que aqui na minha cidade, hoje teve um dia, a partir da tarde ali, começou a chover. Porém, a hora que eu saí pra fora, eu não imaginei que fosse chover. Então, eu vou a pé. Ia pegar o Uber e bem no meio do caminho começou a chover e eu tomei um banho de chuva. Nem chamei mais Uber porque eu imaginei que ele não fosse me aceitar no carro, porque eu literalmente estava pingando. Mas eu quero conversar contigo sobre algo que há algum tempo eu estou tentando trazer aqui. E eu sei que isso pode te ajudar, tá bem? Eu quero saber como é que você lida com provocações, falsas profecias, indiretas, setas inflamadas do diabo, calúnia. Sabe esse contexto em que às vezes Deus permite para nos capacitar em algumas coisas? Quando a gente fala de processos, nós entendemos que o processo sempre os processos de Deus, os processos de capacitação, eles vêm e nos geram dores, né? E é natural, isso nós vemos na Bíblia, nós vemos ao nosso lado, dentro da igreja, fora da igreja, existem os processos que Deus permite e existem os processos também que Deus fala assim pra você, tu quer passar por isso? Então vai lá e eu te deixo você fazer. Ou seja, a vontade diretiva e a vontade permissiva do Pai. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar contigo como é que você lida com isso. Com falsas profecias, falsas pregações. Eu quero saber como é que você lida com calúnia, mentiras, difamação, afrontas, tudo isso. Porque são coisas muito pesadas para quem não tem um preparo, sabe? Um preparo emocional, espiritual, um preparo assim geral. São coisas muito difíceis de lidar, de suportar. E Deus está me capacitando para isso e eu vim aqui te contar o que aconteceu hoje. Há um tempo atrás eu passei por um processo de calúnia em que eu não tive nenhuma oportunidade de defesa e ninguém veio me questionar absolutamente nada. Simplesmente pegaram aquele monte de mentira, aquele monte de situação armada, manipulada e jogaram nas minhas costas como se tudo aquilo fosse real, fosse verdade. Só que esse tempo passou, eu fui para todos os dias no culto, nós estávamos num período de campanha. No último dia de campanha teve uma pregação armada, em que o púlpito, o altar do Senhor foi usado de uma forma suja, né? Para quê? Para confirmar as mentiras, né? As calúnias que estavam surgindo. E hoje, novamente, isso aconteceu, só que de uma forma um pouco diferente. No começo do culto, teve uma pessoa que foi dar uma palavra, então era para ele louvar, e ele comentou que eu deveria orar por determinadas pessoas e começou a falar coisas assim, tipo, bem diretas. Sabe quando você sabe que aquilo é para te atingir? E a feição dessa pessoa era muito de uma ousadia maligna. Por que eu digo ousadia maligna? Para atingir, para ferir, para dar medo. E a gente, quando você vai entendendo os processos de Deus, ele vai te capacitando para você enxergar aonde ele fala e aonde ele não fala. E nesse contexto, Deus não estava falando e eu vou te falar o porquê. As indiretas que essa pessoa estava lançando eram diretas para mim. Eram para mim. E referia-se então a essa situação toda que eu passei, que Deus aí permitiu, né? Nos últimos tempos, nos últimos 2 meses, 1 mês e meio, 1 mês e meio, porque nós já estamos quase no mês, já estamos, né, na metade do mês de fevereiro. Então, já se passou muita água embaixo dessa ponte, já aconteceu, já fiquei sabendo coisas absurdas, que até mesmo caberia processo judicial, mas o Senhor falou comigo que quem vai me justificar e quem vai fazer justiça por mim é Ele. Então o meu coração está feliz, está alegre, a minha alma está leve. E então no decorrer ali daquela profecia, né, novamente puxa-saquismo, novamente aquela situação,
eu fechei os olhos e comecei a lembrar a Deus quais tinham sido as minhas orações em relação a essas pessoas e a essa situação. Quando tudo estourou, quando tudo veio à tona, quando eu recebi as ameaças, quando aconteceu tudo o que aconteceu, a minha oração era a seguinte: Deus, eu não quero vingança. Eu não quero vingança, eu não quero que essas pessoas se humilhem para mim, eu não quero nada. Eu só quero a tua justiça, porque eu sei que a tua balança é justa. Eu sei que aquilo que o Senhor viu e ouviu é muito mais amplo do que eu mesma possa imaginar. Então essa era a minha oração. Então eu não pedi para Deus para fazer mal a alguém, para abrir cova, para matar, para destruir, para gerar doença, não. Diferente do que fizeram para mim, porque para mim sim, foram jogadas maldições de morte, de câncer, de aperto, de desemprego. Gente, maldições assim terríveis. E sobre mim também jogaram acho que umas 50 legiões de demônios. Sem mentira o que eu tô falando aqui. Demônio de mentira, demônio de pombagira, demônio de contenda, demônio de não sei o que, 1001 tipos de demônios. Mas isso pra mim assim não foi o mais grave. O que foi o mais grave de toda essa situação? Foi a pregação armada no altar do Senhor. Isso sim pra mim foi o mais grave, mas não cabe a mim julgar, né? Cabe a Deus julgar, porque Ele é Deus. Eu sou um ser humano perdido, sujo, né? Inclinado para o pecado, e a gente tem que entender e aceitar a nossa minoria, porque nós somos miseráveis. Se não fosse o amor e a misericórdia de Deus, não seríamos nada e não somos nada. O que somos e o que temos é pelo amor de Deus, é pela graça de Deus. Mas vamos voltar ao assunto. Então, no decorrer ali que aquela pessoa profetizava, eu comecei a lembrar a Deus. Eu falei, Deus, o Senhor lembra das minhas orações? Quais eram as minhas orações em relação a essa situação e a essas pessoas? E eu falei, Deus, e hoje, por mais incrível que pareça, teve algumas coincidências, eu vou colocar assim, que a palavra pregada pela bênção da minha vida foi a palavra que eu tenho estudado nos últimos dias. Então Deus confirmou, filha, sai dessa caverna, já passou, eu tô contigo, eu permiti, mas agora é hora de perder o medo, recuperar as tuas forças e prosseguir. Então eu estava estudando a mesma palavra pregada pela minha bênção. Aí o que aconteceu? Enquanto essa outra pessoa profetizava na igreja, eu comecei a lembrar com Deus as minhas orações. E hoje à tarde, enquanto eu estava em casa, o Espírito Santo me convidou. Ele sempre me convida para entrar no quarto e orar. Para quem muito julga a tua intimidade com Deus e o teu oculto, o que você faz na sua casa, no seu quarto, não se esqueça que se você de fato está na presença de Deus, que se de fato você não está fazendo absolutamente nada de errado, Deus não vai testificar a mentira, Deus ele vai testificar a verdade. E é o que Deus tem feito comigo, Deus tem testificado a minha verdade, a minha vida. Por mais que tenha se levantado aí falsas profecias, puxa-saquismo, essa quadrilha, né? Porque eu posso considerar uma quadrilha, porque quando eu me uno a pessoas para destruir alguém, para testificar mentiras no altar do Senhor, é uma quadrilha. Gente, eu tô pingando água, vocês acreditam? Pingando, tipo, tô toda molhada mesmo. E enquanto isso acontecia, então eu conversava com Deus. Eu falei, Deus, Senhor, lembra hoje quando o Espírito Santo me convidou para entrar no quarto? E ali eu orei e eu falei, Deus, eu não quero mais olha, não precisa fazer mais nada, porque eu já liberei perdão. Gente, essa oração eu fiz hoje à tarde para você ter uma noção do que eu tô dizendo. E então eu falando com o Espírito Santo, eu falei, eu já liberei perdão. Olha, eu não quero ver essas pessoas más, de alguma forma vê-las sendo prejudicadas. Mas no culto da quarta-feira passada, o Senhor falou que estava abrindo covas por mim. Então eu não sei se essas pessoas associaram isso, talvez a possibilidade de eu estar orando contra elas, mas pelo contrário. As minhas orações para quem me matou espiritualmente, tentou me matar, tentou me destruir, e tudo que aconteceu nesse lugar é que Deus a abençoe, que Deus prospere, que Deus dê saúde, que Deus dê vida. Quem sou eu para orar contra alguém? Quem sou eu para orar e fazer
que Deus queira fazer a minha vontade. Deus, ele tem que fazer a vontade dele, na justiça dele, na verdade dele. Aí, hoje à tarde, então, enquanto eu orava com o Espírito Santo, ali quando o Espírito Santo me convidou para orar, eu lembro que eu estava fazendo café, eu gosto muito de molhar o pão no café. Eu falei pro Espírito Santo assim: olha, abençoa, entra e visita cada um deles, porque eu já liberei perdão. Eu não quero nada de mal para eles, pelo contrário, eu quero que o Senhor abençoe. Então visita aquela casa, visita aquele pastor, visita aquela pastora, entra com providência, faz isso, faz aquilo. E ali eu estava orando com Deus. E hoje aconteceu isso. Então, como é? Por que mas irmã, novamente você viu isso dentro da igreja e você tá feliz? E aí tudo você tomou um banho de chuva? Por que eu estou feliz? Porque se isso tivesse acontecido há 2 meses atrás, eu sairia da igreja chorando, em desespero. Deus não me ama, Deus não tá me ouvindo, as minhas orações não chegam ao Pai. E quando isso começou a acontecer hoje, eu já identifiquei o que era. E foi testificado na oração, na pregação, as setas inflamadas. Cuidado com as setas. Você precisa identificar quando é de fato Deus falando e quando é o homem falando. Deus toca, Deus mata? Claro que sim. Deus, ele faz o que ele quiser, porque ele é soberano, ele é grande, ele é maravilhoso, ele é dono da vida, da morte, ele faz o que ele bem entende. Mas Deus é um Deus justo. Então você não pode se afrontar diante de calúnia, diante de setas, para puxa-saquismo, aonde tem esse tipo de reunião para matar o irmão, sabe? Não! Ei, você serve um Deus que vê todas as coisas. Ele escuta todas as coisas, ele participa de reuniões que você não está participando. Então hoje, quando eu saí dela, eu falei: Deus, hoje a gente vai voltar para casa conversando. Hoje nós vamos voltar para casa, Pai, eu não quero nem pensar nisso. E a pregação, então, voltando na pregação da minha bênção. Voltando na pregação, a pessoa ia pregando e eu ia concluindo as frases, porque a gente estava no mesmo espírito e a gente estudou a mesma palavra. Então, assim, foi uma resposta tão maravilhosa da parte de Deus para minha vida, que eu saí com a alma leve. Porque além de conseguir liberar perdão para tudo que me fizeram de mal, para todas as afrontas, para todas as calúnias, tiraram o meu direito de defesa, tiraram o meu direito de me darem uma direção, de me ouvirem, saberem o que é e o que não era verdade. Praticamente me mataram lá dentro. Mas existe um Deus que mesmo que caso você queira entrar nessa caverna, ele vai te deixar ali um pouquinho, você vai descansar, mas ele vai dar ordem para os próprios corvos te alimentarem. Mas irmã, como assim? Sim, os próprios corvos. Mas irmã, corvo, ele gosta de carne podre. Sabe por quê? Tem gente esperando você morrer. Tá ali, ó. Sabe? Voando por cima. Ele tá só voando por cima esperando você morrer. Mas Deus manda os próprios corvos alimentarem você. Olha que Deus incrível. Esse Deus, gente, é um Deus justo, que quando você tem o teu coração limpo, quando você está orando, que você está descendo, que você está entendendo o que Deus quer com você, não tem mentira, não tem calúnia, não tem afronta, não tem gente virando a cara, não tem nada que vai impedir o que Deus tem para a tua vida. Aí agora eu voltando, e eu falei: Deus, eu tô tão feliz por essa chuva. Eu tô tão feliz por essa chuva, porque determinados momentos que você não quer mais saber nada que seja material, você não quer mais saber nada que seja do mundo, você já não consegue mais olhar para aquelas coisinhas que estão falando, que você está buscando algo que não conhece, que você não tem intimidade, que você não tem integridade, que você isso, que você aquilo, que você aquele outro. Mas quem de fato conhece a tua intimidade é você e Deus. Você para pensar e você fala assim: meu Deus, obrigada por toda essa capacitação. Porque se fosse em outros momentos, eu choraria muito, eu ia querer contender com Deus. Falar: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Hoje eu falo: Deus, obrigada por me mostrar aonde tu fala e aonde tu não fala. Gente, eu tô tão feliz, eu tô numa alegria tão assim, eu não sei explicar o que eu estou sentindo, mas é uma alegria que vem de dentro para fora.
Eu só quero agradecer a Deus por todo o processo que Ele tem me capacitado. Esses dias eu questionei a Deus, eu falei, Deus, o Senhor falou tanto comigo, o Senhor falou que era processo, que era Tua permissão, que era para me fazer ter mais fé, que era para me fazer acreditar, perder o medo, que o Senhor queria quebrar correntes em mim, né? Porque gente, sim, olha só, eu parei aqui na cozinha e eu falei, Deus, me dá uma resposta, porque por mais que o Senhor falou comigo, eu sinto que falta algo. E eu fui ver um vídeo, e esse vídeo falava assim, sabe por que eu permiti você passar por tudo isso? Sabe por que eu permiti você passar por todo esse processo? Porque nome sem história não se sustenta. Você precisa ter experiências comigo. Como é que eu vou te levar para determinados lugares que eu já te mostrei, mas sem experiência? A palavra precisa estar alinhada com a tua vida. Como que você vai falar de desespero se você nunca passou por desespero? Como que você vai falar de calúnia se você nunca passou por calúnia? Como você vai falar de fome se você nunca passou por fome? Como você vai falar de separação se você nunca passou por separação? Como você vai falar disso se você nunca passou por isso? A capacitação de Deus, gente, ela é incrível. Dê glórias, dê honra, glorifica, louva, desce, faz o que Deus está te pedindo, porque vai chegar um momento, ai que pernilongo, que Deus vai te mostrar o porquê de tudo isso e o pra quê, mas o mais importante é o pra quê, o porquê, pra que Ele vai usar todas essas ferramentas, tudo que Ele está permitindo na tua vida. Então hoje, quando aconteceu isso, assim, ó, é uma pessoa muito abençoada por Deus. Mas tem muito que amadurecer. Tem muito que amadurecer ainda. Eu desejo que seja muito feliz. Que o ministério... Gente, hoje isso aqui tá uma comédia. Que o ministério cresça, sabe? Eu quero, assim, que seja muito feliz mesmo. Assim como eu estou crescendo, assim como eu estou fazendo para Deus. Com o fato de eu ter vindo a pé, eu perdi até a oração aqui do lado de casa. Porque aqui nós temos orações todos os dias. Então eu saio da igreja rapidinho, troco de roupa, né, coloco uma roupa mais confortável e vou para a oração. E hoje não deu tempo por causa da chuva, toda aquela coisa, tive que parar um pouco, ver se a chuva ia diminuir, mas não diminuiu, eu falei, então glória a Deus, vamos com chuva mesmo. Então, gente, olha o processo, olha como que Deus trabalha na nossa vida. Ele usou algo assim que me destruiu. Eu não vou dizer para você que eu não chorei, que eu não questionei, que eu não quis brigar com Deus, que eu não quis contender, que eu não quis entender o porquê. Eu fiz tudo isso, porque eu estava tão assim, na minha zona de conforto, eu estava tão estacionada, que eu só queria ficar quietinha no meu canto. Eu queria ir para a casa de Deus, orar, louvar, participar do culto, mas eu não queria trabalhar mais na obra do Senhor. Eu sempre falava, Deus, me deixa aqui no meu canto. E o Senhor sempre falou comigo, você não é crente de banco, você faz parte do meu exército. Eu te dei um ministério, eu te dei um chamado, você não é só ungida, você não é só escolhida, você é separada. E Deus cobra isso de nós. E foi isso então que o pregador pregou. Quando nós temos um chamado, quando nós temos esse primeiro contato com Deus, depois nós não conseguimos mais fugir. Até porque a essência de Deus nos torna dependentes. É como se fosse uma fonte que jorra fé, que jorra esperança, que queima no teu peito para você trabalhar na casa de Deus, na obra do Senhor. E eu tenho pedido a Deus algumas permissões para alguns projetos e Deus tem me concedido todas. Ou seja, quando hoje o pregador falava assim, olha, a respeito do chamado, né, da gente não parar, da gente não estacionar, eu lembrava desses projetos que eu coloquei nas mãos de Deus e a permissão de Deus. Então Ele nos dá condições de trabalharmos na obra dEle. Ele nos dá condições de fazer aquilo que nós queremos fazer. Mas lembra da primeira pergunta que eu fiz para você? Como é que você lida com isso? Você lembra como é que Mardoqueu lidou com as afrontas de Amã? Ei, Mardoqueu não se dobrou.
Mardoqueu não saiu da porta, ele continuou na porta, ele continuou de pé. Vamos continuar de pé, gente. Vamos sair da caverna. Vai ter muitas afrontas. Uma coisa que ele pregou e que eu sempre digo, até concluí a frase dele enquanto ele falava, que era o seguinte: se a tua vida está muito fácil, tem algo de errado. Porque todo aquele que tem chamado da parte de Deus vai passar por afronta, calúnia, problemas que vai surgir da tomada para te tirar do propósito de Deus, do centro da vontade de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E eu estou muito feliz. Enquanto o pregador pregava, eu ia concluindo o que ele ia falando, porque a gente estudou a mesma palavra. Hoje à tarde aconteceu de novo. Ontem eu estudei a mesma palavra e Deus querendo me levantar, Deus querendo falar: filha, eu já te deixei descansar, eu já te deixei espernear, eu já te deixei chorar, eu já te deixei você fazer tudo o que você quisesse. Então agora tá na hora de se levantar, tá na hora de você olhar para frente. E assim, durante todo esse período, já tem 1 mês e meio todo esse processo, eu estive exercitando perdão para essas pessoas. Mas algo me machucou muito, que foi ver essas pessoas ceiarem sabendo que elas não estavam aptas para isso. Porque elas me machucaram muito e elas sabem o quão grave foi o que elas fizeram. Mas isso não cabe a mim julgar e não cabe a mim dizer se devem ou se não devem ceiar. Mas eu cumpri a minha parte de não ceiar e entregar o meu coração para Deus até que tudo isso se resolva. E eu pedi para Deus, eu falei: Deus, eu não quero guardar mágoa, eu não quero guardar rancor, eu não quero que nada disso venha prejudicar a minha espiritualidade, venha me afastar da tua presença, porque quando a gente não libera perdão, nós também não somos perdoados. Isso quem fala não é a irmã Marisa, é a própria palavra de Deus. Então, eu estou muito feliz, gente. Vocês não imaginam. Eu vim tomando banho de chuva rindo. É sério, eu cheguei em casa pingando água. Eu gosto muito de caminhar, então, principalmente à noite quando é fresquinho, eu gosto muito de caminhar. Então, mas logo o papai já está providenciando ali. O papai do céu já falou comigo. Mas acredito que ainda alguns dias eu vou acabar indo, normalmente vindo a pé, porque é algo que eu gosto muito de fazer, me traz descanso, serenidade, principalmente à noitinha, assim, quando tá mais fresco, menos movimento, sabe, você sente, eu gosto muito mesmo. E eu estou muito feliz, enfim, pelo pregador. Outra coisa que eu quero colocar aqui é que às vezes Deus vai te mostrar propósitos antes de mostrar para outras pessoas. Mas esse propósito não é para você ir lá pôr a mão, tá? Aprende isso comigo, por favor. É para você orar. Porque o trabalhar de Deus é imenso e o propósito de Deus é muito grande. E o diabo está ao derredor. Ele não está ao teu redor, ele está ao derredor. Ao teu redor estão os anjos do Senhor. Então, o diabo sabe do propósito de Deus. Ele sabe o que Deus quer fazer. E ele vai fazer de tudo para prejudicar. Então, ele vai usar pessoas que estão junto com você neste propósito para manipular, para levar falsas profecias, para levar falsas pregações e afastar esses integrantes do propósito de você. Então, não responda, não dê resposta, não se desespere, não faça absolutamente nada. Apenas desça para o joelho. Tem uma pessoa que pregou não faz muito tempo, aconteceu algo comigo, que também é junto nesse processo aí, e eu estava preparada porque estava com o joelho no chão. Eu aprendi muito com isso, e é a mais pura verdade. Quando nós estamos com os joelhos no chão, nós estamos preparados para o que der e vier. Aí, mas por que, irmã? Eu tenho que ficar 24 horas de joelho no chão? Você não precisa ficar 24 horas de joelho no chão, mas se permita o convite do Espírito Santo todas as vezes que ele te convidar a orar. Se permita a tirar tempo de qualidade com Deus. Não é aqueles 5 minutinhos de oração correndo. Seja íntegro e sincero com Deus. Fale com Deus exatamente o que passa nos teus pensamentos e o que brota no teu coração. Dessa forma, ele vai sempre ficar do teu lado, te justificar e te proteger desse tipo de coisa.
Porque você precisa entender que na casa de Deus o diabo também fala. Tá? Escuta bem o que eu estou falando. O diabo também fala na casa de Deus. Irmãos, eu passei por situações que vocês não imaginam. Jogaram maldição de morte, de doença, de câncer sobre mim. Olha quão grave isso é. Olha o nível que o ser humano é capaz de chegar. Agora estão vindo muitas coisas aos meus ouvidos e eu estou assustada com o que foi dito. Mas da minha boca não vai sair uma única palavra sobre o que eu sei, sobre o que eu vi, sobre o que eu presenciei a respeito de ninguém. Porque a minha integridade não depende do outro. A minha integridade depende de mim. E nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser sinceros. E eu não estou preocupada com o que estão falando, com o que estão deixando de falar, até porque ninguém joga pedra em árvore infrutífera. Se estão jogando pedra em você, se muita coisa está acontecendo, é porque o diabo sabe quem atacar. Presta bem atenção, tá bom? Volto a dizer, estou feliz porque se fosse num tempo um pouquinho mais para trás, eu voltaria para casa com certeza nos prantos de choro. Muito choro, porque eu não entenderia. E quando a profecia ela é falsa, você consegue identificar. Porque como que essa pessoa estaria pregando, falando aquilo, sendo que a minha oração foi Deus, deixa pra lá isso. Eu já perdoei. Não faça nada, pai. Pai, tá tudo certo. Já passou, eu já passei, eu já aguentei, eu já suportei, eu já superei tudo que eu tinha pra passar, suportar e superar. Então deixa isso pra lá. Eu já liberei perdão, Deus visita cada um, abençoa cada um, sejam prósperos, Pai protege, acampa teus anjos na casa, aonde estiver, cada virada de esquina, Senhor, não deixa que nada aconteça. Coloca tuas mãos sobre a saúde, coloca tuas mãos, Senhor Jesus. Aí sobe uma criaturinha daquela e me solta uma dessa. É por isso que a tua consciência precisa estar limpa diante de Deus. Se de fato eu tivesse feito essas orações, agora eu estaria totalmente temerosa, né? Peraí, Deus falou que vai me desmascarar, peraí, Deus falou que vai me matar, que vai me jogar na cova, que vai tocar, que isso, que aquilo. E o meu coração está muito em paz. O meu coração está se regozijando na presença de Deus. Porque tudo aquilo que Deus falou, eu sei que Ele vai cumprir. Eu sei que Deus vai cumprir. Eu sei que Deus não me deixa sozinha. Eu sei que Deus não me deixa só. Teve um dia que veio uma pessoa me abraçar com os braços de Deus. E eu falei para Deus assim: não me deixa, Pai. Não me deixa. Eu estava tão fraca. Eu estava tão ferida. Eu estava tão machucada. Eu sangrava por dentro. Eu mal conseguia abrir os olhos. Porque assim, a afronta ela foi tão grande. Me machucou tanto. Me feriu tanto. E pior, feriu pessoas que eu amo. Feriu pessoas que eu daria a minha vida por elas. Destruiu coisas em mim, destruiu sonhos em mim, destruiu, assim, chegou um ponto de eu falar: Deus, foi o Senhor que falou e olha como que tá. E Deus levantar pessoas e falar: eu falei, eu vou cumprir, eu vou organizar tudo, eu vou arrumar tudo. Porque o meu propósito é grande, porque o que eu tenho é muito maior do que qualquer contenda, do que qualquer fofoca. Porque o que eu tenho para vocês é forte. Aonde eu vou levar vocês, tudo isso Deus falou. Então, se eu não tivesse me agarrado no que Deus falou para mim, o que teria acontecido comigo? Se você não se agarrar nas coisas que Deus tem para você, você vai cair. Você não vai conseguir levantar. Então se agarra naquilo que Deus falou com você. Se agarra na verdade que você vive com Deus. Ah, irmã, mas julgam a minha intimidade. Dizem que eu tô em pecado. Dizem que eu tô indo para lugares que eu não vou. Dizem que eu sou o que eu não sou. Irmã, estão fazendo coisas contra a minha vida. Paciência. Paciência. Você precisa manter aquilo que você é verdadeiramente com Deus. Agora, se você de fato está fazendo aquilo que estão te julgando, te conserta. Desce para a olaria. Nós somos vaso, nós somos barro. Todos aqui somos tendenciosos a pecar. Mas se você não deve, continua com o teu joelho dobrado. Sabe, irmãos, deixa eu contar uma coisa.
Eu estou orando na madrugada tem mais de 1 ano por esse propósito. Você acha mesmo que o diabo não se levantaria? Você acha mesmo que o diabo não iria atingir aquilo que Deus tem me revelado? É óbvio que sim. E ele vai usar todas as artimanhas, todas as estratégias possíveis. Porque ele é sujo, ele tá aqui para matar, para roubar, para destruir, para mentir, ele tá aqui para tudo isso. Ele não tá aqui para me ajudar e te ajudar. Ele é sujo, ele é encardido mesmo. Ele vai usar das piores estratégias para te tirar do centro da vontade de Deus, enfraquecer a tua estrutura espiritual. Entende? Então olha como isso é sério, como nós precisamos de fato estar alicerçados na palavra de Deus, como de fato a gente precisa descer para a olaria. Nesse processo todo, Deus mudou muita coisa em mim. Deus tirou medos, coisas que eu sempre orei, eu falei, Deus nunca me deixa passar por isso. Ah, é? Tu não quer passar? Eu vou te mostrar que eu sou Deus para você passar na fornalha, na calúnia, em tudo aquilo que você tem medo, eu vou segurar a tua mão. Durante todo o processo, Deus falou por mim, só não ouviu quem não quis. Claro que em determinadas situações a gente quer tender à vontade do homem, né? A gente quer justificar a mentira, a gente quer justificar a calúnia. Deus falou até do porquê o demônio, o diabo estava fazendo isso, que era para me destruir. Então eu me agarrei naquilo que Deus estava falando comigo. Se eu tivesse me agarrado nas afrontas, nas contendas, nas indiretas, nas maldições lançadas contra a minha vida, irmãos, hoje eu nem estaria mais aqui. Eu já teria tirado a minha vida, sabe por quê? O diabo falava assim pra mim, pega uma faca, corta teu pulso. Pega uma corda, se enforca, vai lá na ponta e se joga. Era isso que o diabo falava pra mim. Por que você tá passando por isso? Deus não vai fazer o que Ele te prometeu. O teu ministério não vai crescer. Mas eu me agarrei naquilo que eu sou verdadeiramente em Deus. Independente se dizem, é mentirosa, é isso, é aquilo. Ninguém veio perguntar o que de fato aconteceu. Então quem te julga e não sabe da verdade, não tem o direito de te julgar. Vai ter dias que a tua espiritualidade, que a tua dor é tão grande que você não quer dar um aleluia, um glória a Deus. E vão querer julgar porque você está quietinho, porque você está quietinha. Mas Deus sabe da tua dor, Ele quer descer com bálsamo, Ele compreende o teu silêncio. Claro que nós não podemos nos afundar nesses processos. Nós precisamos permitir com que Deus trabalhe. Eu estou há mais de um ano nesse propósito. Todos os dias, às 3 da manhã, eu desço para orar. Já é hábito orar a Deus nas 3 da manhã. Hoje eu vou contar, eu não conto isso para ninguém, gente, mas hoje eu vou contar porque eu sinto de contar isso para você. Eu comecei a orar, era 2h10, eu acho, 2h16. Eu parei de orar, era 7 horas da manhã, porque depois da oração eu comecei a louvar. Aí eu comecei a sentir a presença de Deus no meu quarto. Sabe quando enche, eu comecei a sonhar com Deus, projetar com Deus, louvando. Eu tenho a habilidade de reger. Então eu estava louvando e regendo como se eu estivesse regendo um grande coral, sabe? Isso é maravilhoso. Projeta em Deus, mesmo diante da dor, mesmo diante do vale, desse processo. É necessário você projetar com Deus, porque quando a gente projeta com Deus, Ele é o arquiteto da nossa vida. Ele é o arquiteto dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Eu já falei, Deus, eu não quero mais orar por isso, porque aos meus olhos é impossível, não vai acontecer. E Deus fala, vai acontecer, porque o propósito não é teu, o propósito é meu. Vai acontecer porque eu quero te entregar muita coisa. Eu não posso colocar aqui, irmãos, coisas que Deus já me revelou. Só que às vezes a gente está orando sozinho. Às vezes nós estamos, parece assim que é só você e Deus. E que você gostaria de chegar nessa pessoa, ei, eu preciso da tua ajuda. Ora comigo, vamos marcar. Gente, sério, minha casa, eu não sei o que aconteceu. Acho que os pernilonguinhos aqui estão gostando do meu sangue. Sangue de Jesus.
Desce comigo, vamos entender qual é o propósito de Deus para nossa vida. Se isso é real, se isso de fato provém de Deus. Se provém, amém, a gente vai fazer conforme Deus quer, dentro das diretrizes, dentro das leis de Deus, dentro do processo, dentro da vontade de Deus. Não da vontade do mundo, da vontade de Deus. Mas se não for, tá tudo bem. Cada um pro seu canto, né? Mas às vezes nem isso a gente consegue fazer. Quer ter aquela conversa sincera, quer chamar para uma conversa e pedir ajuda. Eu mesmo não conseguia pedir ajuda no meu processo. E a única pessoa que eu consegui pedir ajuda foi tão suja comigo. Foi tão... Não tinha nada de Deus ali, não tinha amor. Só tinha julgamento, orgulho. Mas tá tudo bem, eu já perdoei também. Não quero nada de mal, pelo contrário, eu só peço que Deus abençoe. Então vai ter momentos em que a gente não vai ter forças nem para pedir ajuda. Vai ter momentos que vai ser tão difícil que você vai dizer, Deus, é impossível. Eu lembro de algo que Deus falou comigo, que Deus falou assim, vai chegar um tempo em que você vai olhar e você vai dizer, Deus, nunca mais acontecerá. É impossível. Isso aqui não vai acontecer, Pai. Só que vai acontecer e é a partir daí que eu vou começar a trabalhar. E exatamente o que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo. Chegou ao ponto de eu falar, Deus, eu não quero mais orar por isso. Eu não quero mais jejuar por isso, eu não quero mais descer na madrugada, eu não quero mais subir monte por isso, porque eu sei que não vai acontecer. E ao mesmo tempo em que eu falava em espírito com Deus, no monte, o pastor que estava conosco me respondia em voz alta. Era próprio Deus falando comigo, falando, filha, vai acontecer no meu tempo, desce mais. Eu preciso te levar a lugares onde você vai sustentar o teu nome, o teu ministério. E a gente não quer entender esse processo de Deus. A gente quer que tudo aconteça assim do dia para a noite. E Deus falou isso comigo, gente, eu tenho testemunha do que eu tô falando aqui. Você quer do dia para a noite, é do meu jeito, não é do teu jeito. O próprio Deus falou comigo, não só na igreja, mas no monte. Dentro do meu quarto, na minha intimidade com Ele. Olha como Deus é lindo. Olha como Deus é maravilhoso. Gente, pode se levantar um exército contra você. Se o teu coração está sendo sincero, íntegro e real, verdadeiro diante de Deus, pode acontecer o que for. Ele vai estar do teu lado, Ele vai te justificar, Ele não vai deixar que maldição, que profecia falsa, que pregação falsa venha sobre a tua vida e gere em você coisas que vai te prejudicar, que vai te matar, que vai te ferir, que vai te tirar do centro da vontade dEle. Deus, Ele sabe como trabalhar conosco. Nós somos vaso. Vaso, quando ele é moldado, a gente quebra na mão de Deus. Hoje o pregador falou assim, a vontade da minha carne não é estar aqui. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você, é sim, porque a gente já não consegue viver longe. A gente já não consegue se imaginar ali no carnaval, a gente não consegue se imaginar cometendo um pecado, a gente não consegue se imaginar dentro de um motel, a gente não consegue se imaginar se acariciando com alguém que chega a dar nojo. Porque a gente só quer aquilo que é de Deus, porque quando o encontro é real com Deus, a gente quer aquilo que é de Deus para a nossa vida. Porque aquilo que não é de Deus, a nossa alma identifica, o espírito incomoda para que você não chegue nem perto. Sabe aquele prato feito do diabo? Foi pregado sobre isso e a mais pura verdade. Mas quando você está em Deus, pode ser o prato mais lindo que for. Você vai identificar que ele é do diabo. Você vai identificar que não é para você, porque o Espírito Santo de Deus te alerta, ele te incomoda, ele te direciona. Olha como Deus é lindo, olha como Deus é maravilhoso. Aí a gente não consegue entender esses processos, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Mas às vezes a gente acha que o diabo está tocando só em determinados lugares. Mas ele está vindo lá na frente, porque ele sabe de muita coisa, ele vê muita coisa, ele sonda muita coisa.
Ele sabe do propósito grande que Deus tem na tua vida e na vida das pessoas que você ama. Ele sabe que se unir esses dois ministérios, o diabo vai perder muitas vidas. Ele vai perder muitas almas. Ele não quer essa união. E ele vai usar pessoas dentro e fora da igreja para dizer, olha, não é, mas se você não descer para o joelho e não questionar você e a Deus, Deus fala comigo porque eu preciso saber a tua verdade. Eu não quero ouvir o homem. Ou então, Deus levante alguém que não sabe de nada do que está acontecendo e me mostra a tua vontade. Me revela a tua vontade. Irmãos, fazia dias que eu não queria mais pregar, vim aqui falar da parte de Deus para você. E hoje eu saí daquele culto tão cheia, tão feliz, que eu cheguei aqui, eu falei, eu não vou nem tomar banho primeiro, eu vou molhada mesmo, porque eu preciso falar que esse Deus, ele é lindo. Esse Deus, independente do processo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele não vai deixar você pro resto da vida nessa cova, nessa fornalha. Ele não vai deixar você pro resto da vida nessa caverna, porque o propósito dele é te fazer avançar, é te fazer caminhar. Ele não é um Deus que minta. Ele não é um Deus que desiste de você. Ele não é um Deus que vai dizer para você, eu vou fazer em 2 minutos, não faz mais. Isso é papel do homem. Deus, ele é fiel. Deus, ele é justo. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é lindo. Independente do processo que você esteja passando. Para você ter uma ideia, eu estou recebendo livramento de infarto e AVC já tem mais de 2 anos que Deus está falando comigo. Pode ser que lá na frente ele permita que seja mais um processo? Pode. Mas eu creio num Deus que me chamou para falar da palavra dele. Que não vai deixar que maldições, não vai deixar que inveja, oração contrária à minha vida venha destruir os planos dele para mim e para minha família. Mas você é casada? Não, mas eu oro pelo meu marido, eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos meus sogros, eu oro pela minha casa. Eu não tenho ainda, mas está na mão de Deus, só não está nas minhas mãos. Mas está na mão dele, porque o propósito é dele, não é meu. Se fosse por mim, eu já teria desistido, porque às vezes a gente encontra tantas barreiras, tantos empecilhos que a gente fala, se fosse pela minha carne, eu ia falar, Deus, eu não quero mais. Mas o motor, a gasolina, o combustível que me move provém do céu, não é da terra. E o próprio Deus falou comigo. O próprio Pai falou comigo. Eu não vou desistir daquilo que o próprio Pai falou comigo. É difícil? Não é só para mim, é para você. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Você entendeu? Eu sei que não é fácil. Tira todas essas brechinhas que tá te cercando. Cuidado com pessoas que estão chegando dentro da igreja, que podem ser usadas para te tirar desse propósito abençoado da parte de Deus. Cuidado com conversas no WhatsApp, cuidado com rede social. Eu tenho, assim, olha, fechado. Me deu oi, eu vou lá e bloqueio. Eu nem me excluo mais, gente, eu bloqueio. Mas tu é ignorante, irmã. Não quero saber. Não quero proximidade. De um oi pode gerar uma coisa imensa. A gente precisa fechar essas brechas, a gente precisa fechar essas portas. Porque é nessas pequenininhas coisas que o diabo age. E que pior, você pode nem ter feito, mas ele te acusa. Porque é o papel dele, é te acusar, é te envergonhar. É te fazer você se sentir um nada diante do lugar que você congrega. É bem isso. Aí eu fico imaginando assim, e se eu tivesse ouvido, meu Deus, tudo que falaram? Se eu tivesse colocado, plantado isso no meu coração, deixado brotar isso no meu coração, aonde eu estaria agora? Sabe aonde que eu estaria? Debaixo de uma ponte, jogada. Ou então com o pulso cortado. Ou então toda machucada, voltado para o mundo, da onde eu sei que Deus me tirou. Porque Deus falou, filha, que não é o lugar que eu tenho para você, o que eu tenho para você é grande. Teus olhos, os teus pensamentos, os teus sonhos não chegaram lá ainda, porque é grande.
Agora você imagina duas pessoas com o mesmo propósito. Você imagina duas pessoas com ministérios abençoados por Deus, com palavra, com louvor, chegando aonde o diabo quer destruir e gerando vida, sendo usada por Deus. Se uma já faz um estrago, imagina duas. Se uma já arrebenta com portões de bronze, ferro, cadeias, algemas, imagina duas pessoas na presença de Deus, unidas por Deus. Se eu não tivesse parado para ouvir a voz do meu Pai, aonde eu estaria? Se eu tivesse me deixado levar pelas afrontas, por tudo que eu passei, irmãos, assim, ó, eu tô sabendo hoje de coisas que, assim, ó, eu fiquei sem palavras. Eu fiquei sem palavras da gravidade. Eu poderia muito bem. A minha mãe falou, pega um advogado, mete processo, faz escambau. Não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu acredito num Deus de justiça. Eu acredito num Deus que viu de fato todas as coisas. Um Deus que falou que estava em reuniões que eu não vi. Um Deus que me prometeu que vão me pedir perdão. Um Deus que leu mensagens. Um Deus que estava junto. É nesse Deus que eu acredito. Aí a gente não entende por que Deus permite que pessoas tão próximas e que você ajudou tanto façam isso com você. Porque a única pessoa que você tem que depender é dele. É dele que você tem que depender. É pra ele que você tem que desabafar, é com ele que você tem que chorar, é pra ele que você almeja os planos, é com ele que você ora, é com ele que no tempo da dor, é com ele na alegria, é com ele em tudo. É um casamento. É com ele. É com ele, gente. Não é com um homem. Mais uma barreira que Deus destruiu, porque eu tinha muito hábito de confiar em amigos, confiar em pessoas. Essas pessoas que fizeram isso comigo, eu coloquei comida na mesa delas. Eu abasteci moto. Eu ajudei no ministério fazendo bolo, comprando livros da escola bíblica. Levei para Monte orar, onde foi renovada, onde recebeu cura do filho, onde recebeu profecia, renovo sobre o ministério. Aí você escuta assim, tem que cuidar, quem você coloca dentro da tua casa tem que cuidar. Você tem que abrir os olhos e pedir para Deus, posso pôr a mão? Porque se você não puder, se Deus estiver trabalhando lá, você vai pagar as consequências. Eu tô falando coisas que eu estou vivendo para você, que é a minha experiência de vida. Deus vai permitir que resquícios de marginalidade cheguem até você. Deus vai permitir que resquícios daquilo que Ele está tratando lá onde você foi pôr a mão te matem, te prejudiquem. Porque você foi pôr a mão onde Deus não permitiu você pôr a mão. Onde Ele não queria que você colocasse, mas de teimosa, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Nós precisamos estar na direção de Deus até para ajudar pessoas. Até para estender a mão, porque se Deus está trabalhando lá, você vai pagar as consequências, porque Deus está trabalhando, você está em desobediência. Hoje foi pregado sobre obediência e desobediência. A obediência gera bênção, a desobediência, não preciso nem te falar, né? Você é bem inteligente. Eu voltando para casa, eu falei, Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Olha a estrutura que Deus colocou em mim, irmãos. Se fosse em outro momento, eu estaria chorando, desesperada, fraca. Hoje eu consegui bater palma. Hoje eu consegui sorrir. Hoje eu consegui dar aleluia. Hoje eu consegui dar glória a Deus. Hoje eu consegui fazer coisas que eu não estava conseguindo há muito tempo. Tem a ver com outra coisa? Claro que tem, porque eu fico muito feliz de ver essa pessoa pregar. Eu peço muito a Deus assim que proteja, que cuide, que guarde o coração. Que não permita que nada venha atrapalhar o propósito. E o mesmo eu peço para mim, Deus, proteja o meu coração. Afasta de mim, afasta de nós tudo que venha nos tirar do teu caminho, da tua vontade, do centro do teu amor. Eu fico tão feliz quando eu vejo essa pessoa pregar. Eu fico extasiada
Eu não sei explicar, mas é algo maravilhoso. Então eu voltei para casa mesmo com chuva, agradecendo a Deus, porque primeira estrutura que Ele colocou em mim para entender o que de fato é e sossegar o meu coração naquilo que eu sou em Deus. E segundo, porque a gente estava em conexão, porque a gente estava estudando a mesma palavra. Depois dessa palavra, Deus me deu a arca que foi para a casa de Obed-Edom. Outra palavra muito forte que Deus tem falado comigo. Deus me dá revelações distintas que eu nunca vi ninguém pregar. E a gente tem que parar de se preocupar com o que nós vamos falar, porque Deus é responsável pelo nosso ministério. Mas nós somos responsáveis por tudo que sai da nossa boca. Nós precisamos vigiar quando estamos no púlpito, quando estamos no altar de Deus. Quando a gente fala da presença de Deus, a gente está falando da própria vida, do próprio amor. Nós estamos falando do verbo, nós estamos falando da sua palavra, nós estamos falando da sua misericórdia, nós estamos falando da sua essência. Gente, eu não sei explicar para você o que eu estou sentindo aqui agora. A minha vontade é chorar, mas é chorar de alegria, é chorar de felicidade, é dizer: Deus, obrigada por me capacitar, obrigada por me fazer mais forte, obrigada por não me deixar mais chorar por qualquer coisa, obrigada por me deixar sentir a tua presença, obrigada por me dar força para abrir a boca e dizer: glória a Deus, aleluia, tu está na casa, tu estás presente, eu sei que tu está aqui. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Não tem nada igual do que você dizer: Deus, eu te amo. Eu não quero, eu não posso viver sem a tua presença. Ah, irmã, mas estão me julgando? Deixa eu julgar. Quem sabe da tua verdade, da tua vida com Deus é você e Deus. Jesus foi julgado. Jesus foi açoitado, foi cuspido. A dor que Jesus passou, eu e você não chegamos nem perto, então avança. Não para. Irmã, mas você está falando isso agora que passou. É verdade, porque eu aprendi com esse processo. Hoje, se eu fosse pregar em qualquer lugar sobre calúnia, sobre cova, sobre leões, sobre contenda, sobre destruição, eu poderia pregar porque eu vivi isso. O próprio pai falou na casa. Segunda-feira foi o curso de teologia e o nosso professor perguntou para mim assim: o que significa Deus para você? E eu disse: Deus é meu pai. E ele ficou me olhando assim e perguntou para mais algumas pessoas e eu falei: Deus é o meu pai. Aí ele falou: olha, depois que ele ouviu as pessoas que ele queria ouvir, eu preciso, e na minha cabeça, o sentido de Deus, o que eu agrego a Deus é o que a irmã falou, porque Ele é Pai. Ele cria a partir do nada. Olha que Deus lindo, que Deus poderoso. Ele te criou a partir do nada. Porque você era um nada. Hoje você é em Deus. Então Ele é Pai. Ele é provedor. Se o homem quer dar o melhor para o seu filho, imagina Deus, o que Ele não quer entregar para você. Imagina o que Deus não quer fazer por você. Tá? Eu quero muito que você tenha entendido essa palavra, que você pegue esse testemunho, que você não se entristeça mais quando o diabo tentar agir contra a sua vida, que você saiba identificar quando é Deus falando, quando é o capeta falando. Você não precisa estar de conversa com essas pessoas, mas você precisa liberar perdão. Você precisa ter a sabedoria, você precisa ter amor pela vida delas. E eu tenho amor pela vida de cada um que se levantou contra mim. Eu já liberei perdão, eu digo: ei, eu te perdoo. Eu quero que Deus te abençoe, eu quero que Deus te prospere, eu quero que Deus faça na tua vida o mesmo que eu desejo para minha vida. Porque se você deseja para o outro o que você não deseja para você, vai te converter, vai se alinhar com Deus, tá? Porque quando você deseja o mesmo que você deseja para você, significa que você não tem medo do que você está desejando para o outro.
que o teu coração está limpo, tranquilo. Então eu libero perdão sim, já liberei perdão sim, estou com o meu coração, com a minha alma tranquila diante de Deus. E hoje eu estou muito feliz porque eu consegui superar mais um processo. E essa pessoa não percebeu, mas ela me ajudou muito. A minha vontade era dar um abraço e dizer, olha, me perdoa por ter sofrido junto comigo nisso. Porque eu sei que sofreu junto. E eu quero muito, muito, muito ainda poder dizer obrigada por tudo. Obrigada por ter ficado. Obrigada mesmo diante de tanta coisa. Não ter ido embora. Ter ficado ali. Porque eu sentia o amor dessas pessoas por mim. Eu sentia que elas estavam vendo o que de fato estava acontecendo. E eu os amo muito. Inclusive eu amo até quem me feriu, quem me magoou, quem me caluniou, quem tentou me matar e destruir. Então, gente, olha aonde que Deus permite e aonde Deus nos leva. Entendeu? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja, te guarde. Que o restante da sua semana seja provida pelas mãos de Deus. Que o Espírito Santo de Deus entre agora dentro da tua casa, levando bálsamo de cura, tocando em tudo que é necessário tocar, quebrando correntes, gerando terremotos e expulsando daí todo espírito maligno, toda oração contrária, toda obra de bruxaria, macumbaria. Que o Papai do Céu esteja com você aonde você colocar as tuas mãos, que os teus planos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus e em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Amém? Boa semana, né? Logo, logo nós estaremos no fim de semana de novo. Amém? Fica em paz. Deus te ama e eu também amo você.